Boa noite a todos vocês. Boa noite àqueles que nos assistem à distância, em casa, em qualquer lugar. Você é muito bem-vindo também. Faz parte nessa noite da família de Deus. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre a história de um homem pouco conhecido na Bíblia, mas que ficou muito famoso por um pedido e uma oração tão pequena, tão simples, feita em 4 partes. Então nós vamos convidar você para estar conosco hoje, para a primeira e a segunda parte da oração de Jabez. E domingo que vem nós continuamos, porque domingo que vem nós vamos estar aqui para finalizar essa mensagem. Eu desejo a você uma semana feliz, um feliz 2016, que ainda está começando. Ainda tem tempo da gente se aquecer, fazer planos com o Senhor, orar pela vontade dEle na nossa vida. E hoje você é meu convidado especial a conhecer um homem diferente na Bíblia, ao qual você ouviu na voz do Jonas, nas 4 frases que ele orou. E você poderia abrir sua Bíblia comigo? Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Vou aguardar para que você abra a sua Bíblia, porque hoje toda a nossa mensagem está em cima da história de Jabes, como alguns chamam, ou Jabez, como me ensinaram a falar. Na verdade, não sei se é Jabes ou Jabez, então não importa a pronúncia, contanto que você observe e guarde no seu coração a trajetória da vida de oração desse homem e o porquê e como esse homem foi um homem muito bem sucedido. 1 Crônicas 4, versículo 10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, aí vem reticências, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Além dos versículos 9 e 10, Jabez não aparece em nenhum outro ponto da Bíblia. Entretanto, sua breve menção aqui deixou uma impressão duradoura que tem ajudado muita gente ao redor do mundo. Ele orou ousadamente e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Jabez, cujo nome soava em hebraico como a palavra dor, teve 4 irmãos, mas a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre. E porque o seu nome era Jabez, porque a sua mãe o teve em meio a dores. Essa oração de Jabez se tornou tão famosa que, se vocês forem na casa evangélica, vocês vão encontrar livros de oração de Jabez para mulheres, oração de Jabez para crianças, para homens, e as pessoas fazem seminários ao redor do mundo com um foco muito material em cima da oração de Jabez. Mas nessa noite eu quero deixar com você o foco do Espírito Santo sobre a oração de Jabez. É uma oração que, de uma forma pessoal, mudou a minha vida há uns 20 e poucos anos atrás. Quando eu recebi o primeiro ímã de geladeira de presente, quando eu morava na Flórida, com a oração de Jabez. E eu fiquei pensando, que oração estranha, ninguém nunca me falou sobre ela. Já havia lido na Bíblia, mas não havia orado de forma específica a oração de Jabez. Quero deixar bem claro nessa noite para você que a oração de Jabez não é fórmula mágica, mas ela é uma bênção e uma opção muito boa para 2016. E durante os próximos domingos, hoje e domingo que vem, eu e você caminharemos à luz do Espírito Santo, vasculhando através da palavra de Deus a importância dessa oração e da aplicação dela na minha vida e na sua. Há muitos anos atrás eu ganhei do pastor Jimmy Cardoso, que hoje mora em Governador Valadares, mas era o meu pastor na Flórida, quando eu trabalhei para ele nos Estados Unidos, o primeiro ímã de geladeira com a oração de Jabez. E ele disse: Rosana, precisamos orar a oração de Jabez a partir de hoje. É uma oração muito poderosa. E quando eu li essa oração tão pequenininha, tão singela e tão simples, eu fiquei pensando, que poder existe nessa oração se Deus já nos ensinou o Pai Nosso. Nós já aprendemos a orar o Pai Nosso. Mas orando todos os dias pela manhã, a pequena oração de Jabez, não anulando as outras, não fazendo dela uma fórmula mágica, mas fazendo com que ela fosse uma realidade na minha vida, Deus começou a alargar minhas fronteiras. E é por isso que hoje eu moro em Curitiba. Eu devo ao Deus eterno o poder da palavra de Deus, por estar aqui pregando o evangelho a vocês. Mas eu devo também a instrução do Espírito Santo em pôr em prática a oração de Jabez. Eu queria que durante 2016 você não se afastasse da comunhão de Deus. Você lesse a Bíblia todos os dias, você orasse o Pai Nosso repetidamente todos os dias, se você achar que deve, mas que você não se afastasse dessa pequena oração. Anote hoje, o dia de hoje, quando você começou a orar a oração
de Jabés e compre um caderninho e vá anotando as coisas incríveis que Deus fará na sua vida quando você começar a olhar a sua vida de oração com este foco que este homem tão sofrido, tão simples, tão humilde orou. Hoje é tempo de eu e você mudarmos o foco de olhar as coisas. A maneira de ver as coisas é muito forte hoje em nossa vida. Quem é que pode ver num garoto drogado um pastor bem-sucedido? Em nome de Jesus, eu posso, porque essa é a história do filho de uma amiga minha. Quem é que pode ver na quebra de uma empresa alguém que pode ganhar dinheiro e ser bem-sucedida? Eu posso ver na história daquela senhora que é muito famosa no mundo, a Mary Kay, que montou a sua empresa de beleza depois de sentir que era uma mãe sozinha para criar os filhos e inventou uma empresa que cuidaria das mulheres ao redor do mundo, com que elas fariam um período part-time, onde não deixasse a família e pudessem ganhar o seu dinheirinho, vendendo cosméticos. E hoje é uma das empresas americanas mais poderosas de cosmético que nós conhecemos. Sabemos que muitas redes por aí começaram a crescer depois que quebraram e ficaram pequenas, porque eu digo que no céu não há crise. Toda crise é uma oportunidade de crescimento. Toda crise é uma oportunidade de uma boa ideia. Contaram para mim outro dia que existia na cidade uma vaquinha muito gorda, que alimentava várias famílias com leite. Mas eram tantas famílias que eram alimentadas com aquela vaquinha, que as pessoas tinham uma rotina muito tranquila naquela cidade. Mas um dia a vaquinha adoeceu. E a vaquinha foi ficando cada dia pior, e as pessoas diziam uns para os outros: se a vaquinha morrer, o que nós vamos fazer? A sobrevivência da nossa vila depende da vaquinha. Do leite vem o sustento dos bebês, das crianças, aí vem o doce de leite para vender para outras cidades, aí vem o pão e tudo aquilo que nós fazemos com o leite. Para a tristeza daquela cidade, depois de alguns dias, a vaquinha morreu. As pessoas ficaram desnorteadas por vários dias. Mas passado 1 ano ou 2, as pessoas montaram muitas boas ideias de como buscar o leite em outro lugar. Alguns deixaram de beber leite, que descobriram que não somos mais mamíferos e não precisamos de leite depois que crescemos para sobreviver. Alguns resolveram optar por chá e abriram casas de chá e ficaram ricos e famosos, vendendo chá de todos os sabores. Algumas pessoas ficaram tão desacorçoadas com a morte da vaquinha que mudaram de cidade. E na outra cidade prosperaram, criaram seus filhos e fundaram outras coisas. Quando a vaquinha morre em nossa vida, para onde nós vamos? Quando não temos mais de onde tirar o leite, qual é a opção que nós temos? Eu estou passando isso na pele dentro da minha casa. Porque depois que eu descobri que o Christopher é intolerante à lactose, vocês vão ver que as minhas compras no mercado, elas duravam 40 minutos, 15 minutos, agora é o dobro. Porque eu vou com o óculos lendo o label de todos os produtos para ver o que tem leite e o que não tem. E eu estou encantada como nós sobrevivemos sem leite. Amém por isso? Eu estou descobrindo tanta coisa gostosa, tanta coisa boa. Eu descobri que o pão do festival, todos os pães do festival têm leite. Falei com a padeira do festival esses dias. Mas você não pode fazer um pão especial para o meu filho sem leite, não. Toda a receita do pão de festival, até o integral, nós usamos leite. A senhora procure um pão em um outro lugar. E aí eu estou descobrindo os lugares que vende pão, que faz pão sem leite. Aprendi a fazer a minha receita de pão de abóbora sem o leite. E a gente vai aprendendo a se virar quando vem a crise. É assim que Jabés se sentiu em meio à sua vida, quando a sua mãe o teve com muitas dores. E nós vamos dividir essa oração lindíssima em 4 partes, embora desse para a gente conversar o ano inteiro sobre a oração de Jabés, porque ela tem muitos links que dá para a gente fazer uma semana de oração. Mas nós vamos resumir em 2 domingos, porque eu quero muito que 2016 seja um ano diferente para mim e para você. Chega da mesmice, chega de obrigarmos Deus em nossas orações, como na lâmpada de Aladim, fazer aquilo que nós achamos que é necessário para nós. Compramos objetos que 2 meses depois não terá validade nenhuma. Compramos coisas porque idolatramos coisas ou porque queremos ter, como disse o pastor ontem no sermão, aquilo que todo mundo tem e que às vezes nem sabemos usar. Jabés começou a sua oração dizendo: se me abençoares muitíssimo e ainda os meus termos amplificares. Nós vamos ficar só com esses 2 hoje à noite. O que é Deus abençoar muitíssimo? Você não acha que esse menino era muito presunçoso, não? Chegar para Deus e pedir para Deus abençoar muitíssimo, isso não soa como uma arrogância? Nessa noite eu quero explicar para você que Jabés nasceu em meio a dores, por isso ele era um garoto especial.
A vida de Jabez não era fácil, mas ele orou a Deus, uma oração pequena, e vocês leram no telão e na Bíblia, e Deus ouviu a oração de Jabez. Ou seja, o que é bom é para a gente copiar, é para a gente fazer igual e esperar resultados maiores, porque Deus trabalha conosco com bênçãos individuais. Se eu e você nessa noite aprendêssemos isso, nós já teríamos aprendido tudo para o nosso sucesso. O mundo clama por sucesso. As pessoas bem-sucedidas são bajuladas, protegidas e procuradas. E o que é sucesso para você? Já falei no domingo passado que eu descobri na dor que sucesso é saber quem eu sou e para onde eu vou. Se eu sei que eu sou a filha de Deus, a amada do Pai, quando a tempestade vem, quando a vaquinha morre, eu não vou chorar. Porque eu sei quem eu sou e sabendo para onde vou, eu vou murmurar menos, porque eu sei que esse mundo é passageiro, que o meu lugar não é aqui, que os lucros que eu preciso serão recebidos com juros e correção monetária quando Cristo voltar, com tudo em dia na Canaã celestial. Por isso, se passamos por algumas perdas nessa terra, não lamentemos, porque aqui não é o nosso lugar. Muitas vezes a vaquinha precisa morrer para a gente mudar de cidade. Muitas vezes é preciso uma tragédia para que surja um lindo ministério. Muitas vezes é preciso romper algumas amizades para pararmos com a nossa fofoca e a nossa língua ao telefone. Muitas vezes precisa o nosso celular cair na privada, como foi da minha amiga, para que ela ficasse 4 dias incomunicável para voltar ao estudo da Bíblia e aprender a ouvir a voz de Deus. As tragédias em nossa vida, meus amigos, podem ser carros tão possantes para que voemos mais longe. Mas eu e você precisamos mudar a visão das coisas, ter a certeza, à luz da palavra de Deus, de quem nós somos e para onde nós vamos, porque com dores foi que Jabez veio ao mundo. Os seus irmãos estavam lá muito bem, mas a sua mãe sofreu muito para que ele nascesse. O caminho da tristeza, meus amigos, leva a um lugar onde a tristeza não é conhecida. Decora isso. O caminho da tristeza leva você a um lugar onde a tristeza não é conhecida. Nem sempre as bênçãos de Deus vêm em dias muito alegres. Nem sempre confunda as bênçãos de Deus com coisas materiais. Não confunda as bênçãos de Deus com um estado de saúde maravilhoso. Não confunda as bênçãos de Deus com aquilo que os olhos humanos diz que é bênção, com aquilo que o homem pode ver ou tocar. Porque, como eu disse para você no começo do sermão, se me abençoares muitíssimo, Jabez pediu. E hoje eu queria que você ousasse pedir que Deus abençoasse o seu 2016, não pouco, muitíssimo. E não se sinta arrogante, não se sinta presunçoso, porque durante esse sermão você vai entender o porquê que você pode pedir isso. Quando você compreender o que é bênção, aí você pode pedir chuveiros de bênçãos. Enquanto eu e você não soubermos o que é bênção de Deus, não adianta pedir, porque nós vamos pedir por um carro e 2 dias depois vamos morrer com o carro num poste. Como uma criança que pediu tanto a bicicleta no Natal e o pai não queria dar. A bicicleta veio, 2 dias depois, na noite do Ano Novo, ele foi atropelado. Aquilo foi bênção ou não foi? Às vezes nós nos confundimos o que é bênção e o que não é. O caminho da tristeza nos leva a um lugar onde a tristeza não é conhecida. Os que semeiam em lágrimas, diz a Bíblia, virão depois com sorrisos. O desapontamento tem um papel muito importante em nossa vida. O desapontamento ajuda a gente não empinar o nariz. O desapontamento ajuda a gente a andar com cautela. Os medos e as inseguranças que eu tenho me levam a estudar mais, a falar menos, a tomar cuidado, a não apontar o dedo. Aqueles que pecaram e caíram muito, tomam muito cuidado, porque já passaram pela trilha da dor. Aqueles que se acham santos e poderosos, estão sempre opinando, julgando, dizendo o que é certo e o que é errado. Jabez, ele foi um homem de oração. Por isso, eu queria nesta noite convidar você a olhar para o navio de sua vida. Meus amigos, tem bênção para 2016 esperando eu e você, amém por isso? Sabe por que eu sei que tem? Porque a Bíblia nos promete. Mas as bênçãos de Deus nem sempre são as bênçãos que nós tanto anelamos. Bênção é aquilo que Deus pode nos dar, é aquilo que enriquece e não traz desgosto. Que coisa bonita essa descrição de bênção. Bênção é a vontade de Deus sobre nossa vida. E eu preciso que nessa noite você seja corajoso ou corajosa a orar como Jabez orou. Mas é um risco muito grande que você corre. Então, eu não gostaria que todos orassem essa oração se não estiverem prontos para receber o que Deus tem para você. Porque orar a oração de Jabez, pode ser que no dia seguinte Deus te troque de cidade.
Orar a oração de Jabez pode ser que aquele relacionamento amoroso com aquela pessoa que você tanto ama e pensa que vai ser seu esposo ou esposa desapareça em 10 dias. Orar a oração de Jabez pode ser que aqueles investimentos que você está fazendo não deem certo. Mas orar a oração de Jabez pode ser que te traga sim um bom esposo. Orar a oração de Jabez pode ser que te traga sim bons investimentos. Vai depender do tanto que você confia em Deus, porque Jabez foi um homem de oração e a sua devoção foi a chave para a sua promoção. Você quer ser promovido na vida? Seja devoto ao Senhor Jesus. Pare de ser devoto a homens. Pare de bajular pessoas. Eu me arrepio, irmãos, quando eu vejo assim, no meio das pessoas grandes de business, aquelas reuniões onde alguém diz assim, tenho que sentar do lado de fulano de tal, porque ele pode me promover. Aquilo me arrepia, porque eu olho para aquela pessoa e eu penso, meu Deus, quantos dentes ele tem? A mesma quantia que eu. Ele vai no banheiro como eu, ele é um ser humano como eu. Qual é o poder de promoção que aquela pessoa tem perto do Deus, do dono do universo ao qual nós adoramos? E nós fazemos uma coisa tão triste entre nós seres humanos, ao passo que alguns são desprezados, outros são bajulados. Ao passo que alguns são os ninguém da vida, como o pastor Iglesias costuma dizer, outros são tidos como cultos e sábios somente pelas posses que possuem ou pelos degrees que desenvolveram na faculdade. Jabez saiu fora disso. Jabez orava ao Deus eterno e sabia que Deus tinha bênçãos armazenadas para ele. Você sabia que algumas bênçãos eu e você não vamos receber porque nós não pedimos? Elas estão em caixinhas de presentes no céu, esperando que você abra a boca e dobre os seus joelhos e peça que Deus lhe derrame essas bênçãos. Mas Satanás é muito esperto. Ele passa o ano todo de 2015 dizendo para você que bênção é aquilo, que bênção é aquilo outro, que bênção é aquilo que a Lana recebeu, que bênção é aquilo que o Luciano tem, e você perde o foco. E uma pessoa que perde o foco não consegue receber bênçãos porque ela vive como galinha. Pode perceber, para você fazer uma carreira de milho, para a galinha comer uma luta. Ela não tem visão frontal, ela tem visão lateral. Então a coitada vai aqui, depois ela vai aqui, daqui a pouco ela se perde, fica zonza e cai nas pernas dela mesma. Às vezes nós somos cristãos galinhas, nós perdemos o foco e não temos visão frontal. Jabez tinha visão frontal. Jabez sabia que através da oração viriam suas promoções. É Deus quem abre portas, é Deus quem coloca a gente nos lugares, é Deus quem tira, amém? Por isso eu lhe sugiro, ao invés de ficar no telefone, você deveria passar mais tempo em oração. Prepare os seus currículos e distribua, e vá para o monte do jejum e da oração, e eu vou lhe dizer, em nome de Jesus, as coisas vão acontecer mais rápido do que eu e você imaginamos. A oração de Jabez me ensina que a honra que queremos receber e que merecemos vem dos joelhos. Ele orou uma das orações menores que existem na Bíblia, mas com um resultado maior. Ele pediu que Deus o abençoasse muitíssimo. Existem bênçãos que nós achamos que são bênçãos e não são. Existem bênçãos temporárias que vêm e duram só um tempinho. Existem bênçãos que vêm e de repente, desaparece, que a gente não vê mais. E a gente fala, cadê minha bênção? Existe coisa que a gente acha que é bênção, que alguém toma de nós e a gente fala, tomaram minha bênção. Já viram essa expressão? Outro dia alguém veio para o aconselhamento e falou, Rosana, alguém tomou meu emprego. Eu falei, mas como é que ele conseguiu? Rosana, ele conseguiu, ele fez uma armação. Eu falei, querida, ninguém tomou seu emprego. Aquele emprego não era seu. Deus tem um lugar melhor para você. Aí o olho da pessoa brilha, enche de lágrima, mas eu não consigo me ver dessa forma. Eu falei, ótimo, esse é o ingrediente para receber promoção. Não se acha, não se veja dessa forma. Vai para o monte do jejum e da oração. Deus lhe livrou de um emprego muito ruim, onde você ganhava muito mal. Está para vir sua promoção, se você souber perseverar e esperar. Jabez não murmurava, Jabez não olhava suas condições, nem lamentava porque tinha sido colocado no mundo através de dor. Ele sabia que a dor tinha um propósito, ele sabia que o desapontamento nos levaria à humildade. Jabez sabia que a sua função era só orar, estender a mão para o céu e pedir a Deus muitas bênçãos. E lá no fundo do coração, eu acho que ele deve ter dito assim, Senhor, não economiza, arrasa comigo. Mas Jabez orou sozinho, Jabez não saiu orando para as outras pessoas, Jabez não saiu pedindo favores para os seres humanos, porque Jabez sabia que quando Deus o abençoasse muitíssimo, as bênçãos de Deus não são temporárias nem limitadas. Quando o Senhor o abençoasse, seria muita bênção caindo do céu. Você consegue se imaginar, gente?
o ano de 2016 abrindo as portas, e você pedindo que Deus abençoe o seu ano de 2016 muitíssimo, aí vindo Satanás já no seu ouvido dizendo assim, pera lá, você está pedindo muita bênção, isso aí é arrogância, para de pedir isso, Deus não tem bênção assim, e você indo para a palavra de Deus, e estudando e orando a oração de Jabez todos os dias, ignorando a voz do inimigo, seguindo, fazendo bem, sendo obediente à palavra de Deus, fazendo a sua parte, para estar dentro daquele planejamento divino. Eu e você traçamos um plano para nós que é uma coisa de louco. A gente inventa que vai viajar para lá, a gente inventa que vai trabalhar aqui, a gente inventa que vai fazer aquilo, e a Bíblia diz, o ser humano planeja, mas o eterno realiza. Portanto, será que não dá para cair nossa ficha, que nós precisamos passar mais tempo na presença do eterno do que com as pessoas? Mais tempo planejando com Deus para que Ele realize aquilo que Ele tem sobre nós e muito mais. Bênçãos só podem vir das mãos de Deus. Os seres humanos podem nos desejar bênção, mas quem realmente nos abençoa e derrama muitíssimo bênção sobre nós, se chama o Senhor Deus. Desde que em 2016, a graça de Deus te abençoe. Permita que Deus haja na sua vida e que Ele determine o onde, quanto, aonde, com quem. Permita relaxar nos braços de Deus e deixar que Ele leve você como a onda do mar para o lado que Ele quiser. Permita que o vento do Espírito Santo bata na tua agenda na primeira página. Gente, a coisa mais gostosa do mundo, eu falo isso assim, me dá água na boca. A coisa mais gostosa do mundo é a gente entrar na agenda de Deus, depois que a gente desengessa da liderança, da autoliderança de nossa vida. Você começa a ver os acontecimentos assim em volta de você, e você fala assim, Deus está de coisa comigo. E você começa a ver a vida com outros olhos. Você para de achar que Deus está contra você e que o dia inteiro o diabo está dominando tua vida para te derrubar. Essa é a função dele, gente. Deixa ele trabalhar. Os dias de Satanás estão contados, mas a gente tem que parar de contar as benfeitorias dele, porque ele é um serzinho inteligente, esperto, muito vivido, mas não mais poderoso do que Deus. Ouvi pouco. Não mais poderoso do que Deus. Yes. Isaías diz, agindo Deus, quem impedirá? Nem a sogra, nem o tio, nem o vizinho, nem o patrão, nem Satanás, porque agindo Deus, quem impedirá? Nós precisamos ficar amigos desse Deus, gente. A gente está amigo demais dos nossos problemas, das pessoas que podem nos carregar para um lado ou outro. Estamos tão amigos do nosso trabalho, das nossas metas para 2016 e nos esquecemos que a bênção de Deus não é temporária. A graça dele é enorme. Deixe que Deus determine a bênção de 2016 e Deus vai te surpreender. É fantástico andar de montanha-russa para quem gosta, gente. Eu não gosto. Mas eu aprecio quem anda, porque quando o carrinho vai subindo, a pessoa vai tremendo, tremendo. Quando chega lá no top, que ela vê somente o horizonte, não tem mais o que fazer. Ou ela desfruta a jornada e se segura no carrinho, ou ela vai pular de lá e vai perder a delícia de descer e poder subir de novo. A vida de oração é como uma montanha-russa. Nós teremos altos e baixos, mas nós precisamos desfrutar a jornada e saber que Deus e o Espírito Santo é o nosso cinto de segurança. O Senhor não vai permitir mais loopings na sua montanha-russa do que você aguenta. Ele não vai permitir que você veja no teu carrinho o mundo de cabeça para baixo, sem que Ele possa endireitar tua vida novamente. Se você não pular do carrinho, se você não se desesperar, se você descobrir que aquilo é o jeito de Deus, é o jeito de Deus carinhoso de colocar a gente no jeito. Gente, nós somos muito malandros, a gente nasceu com uma tendência enorme para o pecado. A gente gosta de tudo que não é bom. Está no nosso gene isso, na nossa natureza. Se nós não deixarmos Deus nos moldar e nos lapidar, nós continuaremos reclamando nos consultórios de terapia que a nossa vida está de ponta cabeça, que nós não sabemos o que fazer, que nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. É óbvio, com quem a gente anda? Com quem a gente tem passado tempo no telefone? A quem nós estamos buscando para aconselhamento? A Bíblia diz, eu sou o conselheiro, eu sou o alfa, o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o homem experimentado de trabalhos, o homem de dores. Jesus de tudo entende, por isso fala com ele antes de falar com alguém. Pergunta as opiniões para ele, faça o que Jesus faria. Deus deu uma ordem para Abraão, que ele dá para todos nós. Deus diz para Abraão, sê tu uma bênção. Eu amo essa frase. O papel de Abraão era ser bênção. Com ou sem filho, ele seria uma bênção. Deus permitisse voltar com Isaac para casa ou não, Mônica, ele seria uma bênção.
Abraão deveria ser uma bênção com as estrelas do céu ou sem as estrelas do céu, e ele foi obediente a Deus, se esforçando para ser uma bênção aonde ele fosse. Olhem o resultado, amigos. Abraão se tornou o pai da fé. O seu parente de sangue passou a perna nele. Na hora de escolher os lugares, ele foi educado, deixou Ló escolher primeiro. O menino escolheu as campinas mais verdes, nem pensou no tio, que poderia ser um homem talvez de mais idade. Deixasse que ele escolhesse primeiro, mas o esperto foi na frente pegando as campinas, encontrou a maldição. Jó ficou com as rochas, lugar de escorpião e de cobras peçonhentas, e nas rochas Abraão ficou com as rochas, e nas rochas Abraão prosperou. Eu queria te dizer que Deus não precisa de clima para abençoar. Deus abençoa no meio do temporal. Deus não precisa de lugares bonitos para nos fazer sentir bem. É no meio de uma choupana que o Espírito Santo pode descer e fazer você dormir à noite. Você compreende que que bênção é presença de Deus em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer situação. Abraão foi uma bênção porque ele obedeceu a ordem do mestre: "Sê tu uma bênção". A oração de Jabes, como eu te disse, não é uma fórmula mágica, mas é uma oração para ser feita todos os dias, onde Deus tem muito prazer em nos responder. Deus abençoa, meus amigos, com eficácia. Deus abençoa com qualidade. Deus abençoa com poder, com uma propriedade tão grande que ninguém pode tomar a bênção que Deus dá. Os homens abençoam quando temos sucesso. Os homens admiram quando fazemos o bem. Os homens louvam homens que possuem propriedades e influência. Homens que fazem assim não pesam o sucesso segundo a balança divina. Na balança de Deus, sucesso é outra coisa. Na balança de Deus, Ele tem formas de nos abençoar. Deus tem formas de nos abençoar muito especiais, que eu gostaria que vocês saíssem daqui nessa noite ficando bem atentos ao jeitinho especial de Deus abençoar nossa vida. Salmos 34, versículo 10 diz: "Aos que buscam o Senhor, nenhum bem lhe faltará". Você dá um amém para isso? Está te faltando alguma coisa? Eu vou te dar a fórmula: busque o Senhor. O Senhor sabe quando te abençoar, a hora de mandar a tua bênção, Ele não se atrasa. Está demorando, você fica cantando o hino bem quietinho, porque a sua bênção só vai chegar no momento de Deus, onde os ponteiros da hora de Deus se juntarem, e Ele disser lá do céu: "É agora". Gente, eu amo essa frase de Deus: "É agora". Deus já disse "é agora" muitas vezes na minha vida. Quando eu era pequena e fiquei presa em cima de um guarda-roupa numa enchente, o Senhor disse, quando eu estava no máximo do medo: "É agora". Alguém entrou naquele lugar e me socorreu. O Senhor tem jeitos especiais e momentos de abençoar que são característicos dEle. Não adianta a gente esperar isso de outras pessoas. Por isso eu não queria muito que você esperasse de gente em 2016. Seja bênção para as pessoas, mas não espere muito, porque elas não podem dar. Você acha que nós podemos realmente mudar a vida das pessoas? Sendo que às vezes nós não mudamos nem a nossa. Estamos querendo mudar a dos outros, a da igreja, dos nossos familiares. E como pedimos mudança para os outros? Que loucura! Eu quero te dizer que o Espírito Santo é o único que muda pessoas quando nós escolhemos mudança. Como é a sua visão de Deus nesta noite? E é triste dizer para vocês, mas algumas pessoas têm a visão de Deus com a visão do pai que tiveram. Algumas pessoas tiveram um pai muito severo, muito bravo. Elas acham que Deus é muito severo, muito bravo. Alguns tiveram um pai sem limites, que deixaram fazer o que quiseram e acham que Deus também é um Deus sem limites, que de qualquer jeito está bom. Eu queria nessa noite afinar a sua visão com a visão do que a Bíblia diz sobre Deus. Deus, Ele é bondoso. Salmo 86, versículo 5 diz: "Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, e abundante em benignidade para todos que te invocam". Qual é o segredo? Invocar. Já falei 2 segredinhos para você, que não eram segredos até a gente conhecer. Agora já está público para todo mundo. Você quer que o Senhor não te negue nenhum bem que está no plano dEle? Busque ao Senhor, diz o Salmo 34, 10. Agora você quer colher e beber da vontade de Deus? Invoque ao Senhor. Depois Tiago diz que toda boa dádiva, todo o dom perfeito, Tiago 1, versículo 17 diz: vem do céu. Da onde nós estamos procurando as coisas boas? Daqui de baixo.
A gente ainda está como galinha, amiga. Eu quero que você voa longe, meu querido irmão, como águia, alçando as tempestades, olhando além das nuvens escuras, porque para ver o comum todo mundo vê. Por uma bençãozinha qualquer, tem gente vendendo muito. Tem gente trocando família por alguém fora do lar que acha que vai substituir a bênção de Deus. Tem gente trocando por coisas materiais. Tem gente trocando por sonhos futuros que nunca vão acontecer porque não consultaram a Deus. Jabés deixou Deus agir do modo que Deus queria. E eu vou te dizer, descansar nas mãos de Deus é uma coisa muito difícil. Para isso requer muito treinamento em oração. Você não vai conseguir descansar nas mãos de Deus ouvindo o aconselhamento da Rosana. Nem tampouco você passando um momento assim de meditação, todo pensando naquela força interna. Não adianta. Somente os momentos de oração, lendo a palavra de Deus, te trarão confiança plena para que você receba bênçãos internas de Deus e bênçãos externas. O que são bênçãos internas? Aquilo que você precisa dentro. O resultado para a dor, para a depressão, para a angústia. E o que são bênçãos externas? Aquelas bondades específicas que Deus nos dá. O nosso trabalho, a roupa que vestimos, a cura de um filho, a porta aberta para um trabalho. A bênção pode vir, sim, da dor e em meio à dificuldade. Deus é perito em nos treinar para nos abençoar. Alguém me disse outro dia que era para eu buscar uma caixa de coisas gostosas que alguém estava me preparando. E eu fiquei pensando, eu vou buscar essa caixa, mas a pessoa falou assim, mas a caixa é um pouco pesadinha, nós iríamos levar a caixa para um outro lugar para abençoar uma pessoa. Eu disse, mas não consigo carregar com esses braços pequenos aqui, a perna operada, não posso pegar peso. Lá foi um monte de gente para ajudar a pegar aquela caixa. Com Deus também é assim. Precisamos primeiro treinar os músculos para carregar as bênçãos. Tem gente que quando vem uma bênção, a bênção soca a pessoa no chão, a pessoa desaparece. Tem gente que recebe uma bênção, fica tão orgulhoso que esquece de onde veio e sai mostrando para todo mundo e se acha. Eu quero te dizer que é Deus que nós temos que achar no meio das bênçãos, não a nós mesmos. Porque algumas bênçãos que pedimos, se recebermos sem estarmos prontos, sem o treinamento para carregá-las, se tornarão em desgraça e dor para nós e para nossa família. A bênção de Deus, meus amigos, não é egoísta. Lá na história de Caim e Abel, o Senhor queria dar bênção para os dois irmãos. Mas Caim, ele era muito moderno, Caim queria receber a bênção de outro jeito. Mas na palavra estava dito, eu quero um cordeiro. Deus não tinha pedido frutas. Por mais lindas que fossem as frutas, isso me leva a crer que Deus é específico. Que Deus quer te abençoar naquilo que Ele pediu. Não fique inventando. Não põe 2 ovos a mais na Bíblia, nem uma lata de leite condensado. Faz o básico. Sabe aquela oração simples todo dia? É essa que você tem que fazer. Você não precisa ficar pulando, levantando mão, impostando voz para impressionar a Deus. Porque impressionar a Deus não traz bênçãos, amigos. Deus sabe quem nós somos. Já te falei daquela conhecida, que para falar com Deus parece que é outra pessoa. Que desespero quando a mulher ora. Todo mundo sai de perto, ninguém aguenta orar com aquela mulher. Ela começa a orar, daqui a pouco a voz dela engrossa, ela imposta a voz, e ela levanta a mão, e ela torce boca, cabeça vai para um lado, para um outro. Você não sabe se aquilo é uma oração, ou se ela está tendo um ataque epilético de pé. Dá medo de ver, e eu fico pensando, as pessoas no mundo estão enganadas assim, achando que Deus precisa de êxtase, de barulho, de muito sentimento. Gente, Deus é uma coisa tão simples, Deus é amor. Cai nos teus joelhos, confessa os teus pecados e pede que Ele te abençoe muitíssimo. E espera no Senhor. O tempo de espera é duro, mas é simples. Por ser simples demais é que nós não praticamos. A gente está sempre procurando uma coisa mirabolante. Sempre está procurando um sacrifício para fazer. Sempre estamos procurando uma fórmula mágica de que Deus nos ouça. Sabe qual é a fórmula mágica da oração? Orar. Tirar tempo a sós com Deus, descobrir um recôndito do teu quarto, lá só você e Deus, quem é esse Deus que todo mundo fala no púlpito? Eu vou atrás para ver, quem é esse Deus que todo mundo fala no púlpito? Eu agora vou orar como Jabés, como Jó, como Moisés, como Jacó, para ver o que acontece na minha vida. Eu vou subir um monte sozinho, na oração, para ver o que acontece. Então, surgem os testemunhos que nós ouvimos nas meditações. Pessoas que ousaram orar a oração de Jabés e reclamar a bênção de Deus. Caim lutou para receber a bênção de Deus, mas lutou do jeito dele. Foi contra aquilo que Deus havia pedido. E por isso Deus abençoou Abel, e Caim, por inveja e ira, se tomou totalmente com o seu coração corrompido e matou o próprio irmão. Perdeu a bênção e deixou de abençoar.
Quando vemos os outros recebendo bênção, como agimos? Quero te dizer que as bênçãos são individuais, Paula. Por isso que você foi abençoada, amiga. Estou tão feliz por você. Que Deus te abençoe muitíssimo mais com o milagre que Ele colocou nas tuas mãos a semana passada, menina. Já já você vai entender com a continuação do sermão por que Deus te abençoou tanto. Às vezes nós achamos que Deus abençoou a Paula porque ela era super especial. Deus tem bênçãos individuais, amigos. Enquanto cobiçarmos as bênçãos dos outros, as nossas não virão, porque Deus é um Deus pessoal. Ele sabe o que combina com a Rosana. Ele sabe que para a Rosana não adianta dar um sapato 39, porque ela calça 36,5. Dá um 39 para ela, vai ficar caindo. Então não adianta ficar cobiçando o sapato tamanho 39 da minha amiga que tem o pé maior, sapato lindo, bico quadrado. O salto atrás com detalhe em dourado. Tem um lacinho de couro do lado esquerdo, não adianta. Vai andando na estrada esperando o teu sapato, ele vai chegar no teu número, na tua hora. A bênção está baseada em quem Deus é e não em quem nós somos. Não deixa você sair daqui nessa noite, Satanás cochichar no teu ouvido, que não tem bênção para você porque você é pecador. Nós todos somos pecadores. Mas eu descobri o que um pecador, quando confessa, pode fazer com o coração de Deus. Sabe, pai, quando você faz coisa errada, e pai vai te dar bronca, e você olha para ele e fala, pai, por favor, please, me perdoa, e o pai tem vontade de ir lá e comprar um sorvete para o filho. É assim que Deus se sente quando colocamos a nossa confissão no altar, porque os nossos pecados e o lixo da nossa vida não confessado, fica emperrando a porta quando a bênção está para entrar. Você acha que tua bênção está demorando? Eu vou te dizer uma frase que eu vi hoje na internet, que moveu o meu coração, vai na primeira página da minha agenda de 2016, que eu vou comprar essa semana. Lá diz assim, que o navio, quando demora a chegar, é porque ele está com a carga muito pesada. Você vai dar um amém para isso? Quando tua bênção demorar a chegar, é porque Deus está preparando algo bom, amigo. Navio que vem bem lento pelo mar, é porque a carga está pesada. Quando o teu navio de bênçãos chegar, ele vai atracar no porto e não vai ter para ninguém. Seus olhos vão brilhar, sua família vai pular de alegria. E agora eu quero dizer para você que eu vou para a segunda parte da oração de Jabés, porque eu quero perguntar o que você vai fazer com a bênção que Deus te dá, depois que você orar com coragem, pela graça do Senhor, confessando os seus pecados, de que Deus abençoe você muitíssimo. Jabés sabia o que fazer com a bênção. E eu vou dizer para você, ele disse assim na Bíblia, se me alargares as fronteiras, e a tua mão for comigo, que vai ficar para a semana que vem. De repente, num domingo de manhã, Jabés convida você para ir à casa dele, para tomar um café da manhã e passar o dia com ele. Chegando na casa de Jabés, o personagem do nosso sermão, ele vai para o fundo do quintal com um café lindo da manhã, na mesa posta, frutas, cuca de banana, mamão papaya, granola e iogurte, e você olha e Jabés diz, agora nós vamos orar para o dia. E Jabés ora assim, porque Jabés orou ao Deus eterno. Ó Senhor, Deus de Israel, se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que havia pedido. De repente você ouve Jabés orando essa oração, você sai da cozinha, pede um copo de água, volta para Jabés e diz assim, o que você quis dizer com aquela parte da oração, se alargares as minhas fronteiras? Jabés então te leva fora da casa dele e diz assim, você vê as minhas ovelhas, as minhas cabras, a minha grande fazenda? Eu sou fazendeiro e criador de animais. Eu não possuo mais sementes para plantar e não consigo ampliar o meu território porque a minha cerca, a minha fronteira vai somente até ali. Por isso eu sou responsável por esse meu território. Tenho cuidado da minha família, dos meus filhos, das coisas que estão comigo. Mas eu gostaria tanto que Deus me abençoasse para eu poder plantar mais sementes um pouco para lá naquela terra. E eu queria ampliar meus animais um pouco para lá. E aquela pessoa olha para Jabés e diz, uau, caiu a ficha. Jabés orou assim porque ele era fazendeiro. Ele pediu que Deus ampliasse o seu território, porque seu território estava limitado. Mas olha que coisa mais linda. Jabés suplicava a Deus que alargasse as fronteiras. Mas aqui está a resposta, meus amigos, para todas as igrejas do mundo que pregam a falsa prosperidade do Evangelho. O Evangelho não traz a prosperidade falsa que o mundo prega. O Evangelho traz bênção, amém por isso? E bênção traz sim prosperidade. Só que Deus sabe qual é a medida que eu e você podemos receber.
Eu não quero nessa noite que você saia daqui apertando a garganta de Deus para Deus te dar um carro zero. Não é isso que Ele está prometendo. O que Ele está prometendo para você foi o que na sabedoria Jabés pediu. E olha que homem inteligente. Exatamente nesse verso está a prosperidade minha e sua para 2016. Jabés pedia que Deus desse mais alqueires e terras e mais animais. Mas sabe o que ele pedia quando pedia isso? Pedia também mais trabalho. Jabés não era folgado. Jabés queria que a sua influência passasse da cerca. Jabés queria plantar e colher para multiplicar aquilo que Deus o havia dado para dar aos outros. Jabés não queria ficar sentado na varanda, administrando os seus business, para se colocar como o homem mais poderoso e mais rico, que criou a fórmula da oração mágica. Jabés pedia ao Deus de Israel que ampliasse as suas fronteiras, para que a sua influência de ajuda fosse longe e atravessasse o mundo. Amém por isso? Jabés pedia a Deus, amigos, não era dinheiro. O dinheiro é resultado do nosso esforço e do nosso trabalho. E nunca vai faltar para a gente, porque Deus, o nosso amigo, é o dono da prata e do ouro. Então o que precisa, você não tem que pedir, Deus dá. Deus é amor. Lá no Éden Ele plantou as frutas e as folhas, e Ele nunca viu um justo desamparado, diz a Bíblia, ou a sua descendência mendigar o pão. O Senhor tem jeitos incríveis de nos abençoar materialmente, mas o que acontece é que na nossa fronteira, começa onde moramos e onde trabalhamos, e a gente não pede para Deus ampliar a fronteira. A gente quer acumular para nós mesmos. E tem hora que a gente não sabe mais onde coloca pinguim de geladeira, de tanto que a gente compra. Tem hora que a gente não sabe mais aonde investe, mas aquilo não vai para lado nenhum. E de repente acontece o que aconteceu na Torre de Dubai, pega fogo, e aquele negócio incrível e poderoso queima, e todo mundo fica, uau, aquele negócio era de plástico. Tudo nesse mundo é de plástico e é passageiro. Somente pessoas não. Porque Deus vai nos ressuscitar o dia que nós morrermos. Amém? Por isso, invista o teu tempo em pessoas. Passe tempo com sua família. Peça para Deus alargar suas fronteiras, para que você tenha influência para pregar o amor de Deus para as outras pessoas. Jabés sabia o que ele pedia. Ele tinha sua influência no seu território com os seus animais, que ele já cuidava muito bem. Jabés não descuidava do seu território para ser guloso e querer a terra dos outros. Jabés não tinha inveja dos seus vizinhos que prosperavam. Ele simplesmente, numa oração pequena, pediu que Deus o abençoasse muitíssimo e que em algum momento Deus alargasse as suas fronteiras. Eu quero te dizer nessa noite, você que me ouve à distância, a sua fronteira começa na sua casa. A sua área de influência com os seus filhos e com a sua esposa. O lugar onde você tem que pregar o evangelho não é na África, não. Você pode até ir para lá, mas é em volta da padaria da esquina da tua casa com o teu testemunho. É aqui a nossa área de influência. E quando pedimos a Deus para alargar nossas fronteiras, mas aí você se prepare para voar. Porque Deus te levará para lugares incríveis. Deus te colocará em posições honrosas que você vai olhar para você e vai dizer, uau, eu não mereço. Como é que pode, no meio de gente doutorado, eu ter sido convidado para fazer aquela música ali no começo do sermão? Eu quero te dizer que é assim que Deus abençoa. Talvez você, como eu, viva num apartamento de 2 quartos, bem pequenininho como é o meu. Não importa. Deus pode alargar suas fronteiras lá dentro. Talvez eu esteja falando para alguém que viva no campo ou numa fazenda, whatever, não importa. Deus pode te abençoar em qualquer lugar. Talvez eu fale para alguém que viva numa mansão, como nós fomos fazer uma parte espiritual a semana retrasada. Nos perdíamos na casa do homem, não sabia onde era entrada, onde era saída. Nunca vi uma casa tão grande. Fico pensando em limpar aquilo tudo, que desespero. Não importa, a bênção de Deus pode estar lá. Aqui está a resposta para a tão sonhada prosperidade. Prosperidade, meus amigos, é ter a bênção de Deus em tudo que fazemos, amém? Prosperidade é ter bênção de Deus dentro do dinheiro que eu ganho. Prosperidade é ter sabedoria para usar aquilo que Deus dá. Se somos mesquinhos para uma carona, como é que queremos pedir que Deus nos dê até um carro melhor? Às vezes eu fico pensando nas coisas materiais que Deus nos dá e a gente é tão egoísta. Não pode emprestar, não pode usar, quebra, suja, caiu no chão, xinga, bate no filho porque sujou a toalha do Natal. Eu quero te dizer que todas essas coisas são de plástico, como a Torre de Dubai, que quase pegou fogo completamente. Tudo nessa vida pode queimar. A única coisa que é importante aqui são pessoas, e é por isso que Deus não morreu por coisas, morreu por pessoas, amém? Ele morreu por mim e por você. Talvez vivamos numa casa pequena ou grande. Por fim, sua fronteira nessa noite inclui também os seus bens materiais.
não apenas posses materiais, mas as suas fronteiras incluem os dons e os talentos que Deus te deu. Hoje eu queria que você pegasse uma folha de papel na sua casa e desenhasse, como numa caixa, a sua vida e a sua casa. E escrevesse ali dentro daquela caixa quadrada, palavras que lembrassem todos os seus dons, os seus talentos e as pessoas que vivem ao seu redor. E eu queria que você perguntasse a si mesmo, como se sente sobre o tamanho da abrangência sua, em relação à fronteira que você tem hoje? E eu espero que a resposta para você seja de que você está muito infeliz com a sua influência. Porque quem acha que está muito bem, eu fico preocupada. Nós nunca estamos bem completamente, nós somos seres humanos limitados. Precisamos pedir encarecidamente a Deus que alargue nossas fronteiras, que Ele coloque as estacas mais para lá e que nos dê sementes para plantar em todas as áreas de nossa vida. Como alguém me disse outro dia, não é pecado pedir bênção material. Mas por que será que todos os pregadores alertam para o pecado e para a dificuldade do exagero em relação às coisas materiais? É foco. É aquilo que Jabés tinha. Jabés não tinha de foco os animais, ele tinha de foco o trabalho de Deus, o alargamento das fronteiras. Por isso, para Jabés não importava se ele ganhasse R$2.000 por mês, ou se Deus colocasse em 6 meses o salário dele para R$12.000, ou se multiplicasse para 80. Você compreende que a bênção de Deus não deve ser contada em números, e sim naquilo que nós dedicamos a Ele, com aquilo que Ele nos deu, e a nossa área de influência. Amigos, isso é tão sério. Eu me recordo na Flórida, quando Deus me deu a primeira área de influência depois dessa oração. Foi no enterro de um garoto que foi baleado, e eu já contei essa experiência para vocês, mas gostaria de relembrá-la porque ela é muito forte. Esse menino brigou num colégio muito novo, 17, 18 anos, Estados Unidos tem muito disso, né? Entra, mata todo mundo, não tem assaltante, mas quando mata, é a leva toda dos assaltos do dia. Esse garoto começou a brigar no fundo da escola, tinha levado uma arma para a escola escondido do pai. Foi lá, deu 2 tiros no amigo e o menino morreu baleado, naquela briga. A mãe chorando, preparando o enterro, desesperada, bateu na porta de todo mundo. O menino tinha muitos amigos. Pensa num menino que frequentava assim, os melhores lugares, estudava numa escola pública, mas não era um mau menino, mas andava com más companhias. E eu vou te dizer, cuidado com quem você anda. Você acha que não vai se corromper, mas eu queria muito que você fosse luz para essas pessoas, mas não se envolvesse na atividade delas, porque no meio da atividade é que você pode ser morto no meio da noite. Aquele garoto morto, a mãe batendo na porta de todas as igrejas, e ela foi primeiro para um senhor da cidade, conversou com um padre muito querido, que disse para ela: eu não posso encomendar a alma do seu filho, eu não posso, seu filho morreu em pecado, ele foi baleado numa briga, nós não podemos tocar nisso. Ela foi e visitou um outro pastor evangélico. Esse pastor evangélico olhou para ela e falou assim: a senhora tem noção, antes de me pedir para falar no enterro do teu filho, o que ele estava fazendo? Ela começou a chorar e falou: eu já sei que o meu filho morreu em briga, eu só preciso que o Senhor me dê uma bênção. Esse homem olhou para ela e falou assim: eu não posso, peça para Deus. Ela saiu numa outra comunidade, procurando alguém que desse palestra, esse povo que sai fazendo palestra, que ela pagaria alguém para falar no enterro do filho. Mas alguém disse: eu não me meto em palestra, em confusão, isso vai ficar no meu currículo. Até que disseram para ela: tem uma igreja ali, a igreja de um povo adventista, tem uma mulher lá que saiu da cadeira de rodas, ela trabalha com um pastor, vamos tentar ela para ver se ela vem, porque a gente já sabe que ela dá estudo bíblico aqui. E eles ligaram lá em casa, e eles perguntaram assim, me emociona porque eu lembro a voz da tia do menino: ela não pode falar, viu? Seu nome é a Rosana, você é da igreja adventista? Eu já vou logo direto no ponto, vocês fazem enterro de bandido? Respirei fundo e falei: meu Deus, responde por mim. Eu falei: quem é a senhora? Ela disse: eu sou a tia do menino que morreu baleado. O corpo já está lá, já vai começar a cheirar mal. A gente está indo para uma casa. Alugamos na beira do mar uma linda casa para o enterro do meu sobrinho, mas não conseguimos um crente que abençoe a gente. Alguém tem que encomendar a alma do menino. Eu respondi para ela: olha, eu não encomendo a alma, mas a gente faz enterro sim. E ela falou assim: vocês fazem? Mas de gente assim muito ruim. Eu falei: mas quanto pior, minha amiga, mais a gente gosta. E ela falou assim, liguei para o meu pastor Jimmy falou: pode ir, Rosana, eu te abençoo.
vai lá e tenha sábias palavras. Gente, nunca vou esquecer aquele lugar. Quando eu cheguei na esquina da praia, você não conseguia estacionar. Haviam guardas organizando a entrada dos carros para o enterro. E quando eu cheguei, eu coloquei a Bíblia no console, o guarda gritou: é ela, a pastora do enterro. E eu desci com a minha amiga com um sonzinho, a Rose, uma amiga que topava qualquer parada. Levou um sonzinho com um playback. Eu, ela e a Palmira, dona do salão de beleza da comunidade. Nós 3 mulheres à noite. E quando nós entramos, nós tivemos que passar por um corredor de jovens. Mais de 80 jovens estavam fora da casa. Dentro, muitas pessoas, uma sala grande. Eles serviam comida, serviam bebida ali junto. E aquela mãe debruçada em cima do caixão do filho, colada na camisa do menino, ela dizia: daqui ninguém me tira. Disseram que a alma dele foi encomendada para o inferno. E quando eu cheguei, eu abracei aquela mulher. E em prantos eu cochichei no ouvido dela assim: senta que eu tenho boas novas para você. A alma do seu filho não foi encomendada para lugar nenhum. Você crê na Bíblia? Ela olhou para mim, com o olho arregalado. Claro que eu creio. A Bíblia diz que os mortos nada sabem, que do pó tu vieste, ao pó tu voltarás. Senta, eu tenho boas novas para você. E ela olhou para mim e falou: quem é você? Eu falei: não importa. Me convidaram para falar umas palavras aqui, e eu trouxe boas novas. E a hora que eu comecei o velório, aqueles jovens começaram a entrar. Jovens de todas as cores, vestidos de todas as formas. Eles deixaram o cigarro de fora, largaram suas bebidas, e a sala se tornou uma igreja. E naquele momento eu disse: isso é a oração de Jabés. Ou eu aproveito essa influência que Deus está me dando para fazer o bem, ou eu vou ficar passando tempo batendo papo com essa gente. Então eu fui para a beira do caixão, segurei a mão da mãe do menino aqui na camisa do menino, segurei na mão dela, ia passando a mão na mão dela. A Rose conseguiu fazer ela sentar, minha amiga. E eu disse: vocês sabem onde está nesse momento esse garoto? Alguém gritou lá atrás: a alma dele está vagando, é por isso que a gente precisa de uma oração. Falei: não, eu tenho surpresas para vocês. Eu abri a Bíblia e eu li: do pó tu voltarás, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e o Senhor vai ressuscitar os mortos. E os olhos deles foram brilhando. Quando eu terminei dizendo: uma briga no colégio trouxe o resultado desta vida hoje no caixão. O que aconteceu nos últimos minutos na mente deste jovem, só o meu Deus pode saber. E eu queria tanto que a gente se aproximasse desse Deus. Vocês que estão nesse enterro, a gente vai pagar a preço de oração para esperar Jesus voltar, porque Jesus tem surpresas para nós no céu. E aquela mãe foi se acalmando. E a hora que o cortejo saiu e a gente saiu junto, minha amiga cantou um hino. As pessoas passavam por mim e falavam assim: da onde você tirou essa história? Salvou o enterro do menino que tinha tudo para ser uma catástrofe. Vocês acham que uma mulher de 1,53 m tem poder para salvar alguma coisa? Mas eu vou te dizer: alguém que ora a oração de Jabés não perde a oportunidade de ser bênção para outros. Deus, Ele vai alargar as suas fronteiras, porque alargar as suas fronteiras é pedir a Deus que nos permite trabalhar mais para Ele. É pedir a Deus uma passagem para voar para uma igreja que está convidando a gente, não pode pagar a passagem, e você vai usar o seu recurso para aquilo. Pedir para Deus alargar suas fronteiras é pedir para você parar de fazer fofoca sobre os outros no telefone e voltar a reviver o Telepaz, que no tempo da minha infância existia. Um telefone que a igreja adventista tinha, que as pessoas ligavam antes de se suicidar, e alguém falava um verso bíblico, não lembro quem, era uma mensagem linda que animava as pessoas. Você tem que ser hoje o Telepaz. Pedimos para Deus na oração de Jabés mais daquilo que já foi concedido para nós. Amém? Jabés pediu para ampliar o quê? Jabés não estava preocupado com dinheiro, não. O dinheiro era consequência do tanto quanto Deus gostaria de abençoar, para ver a responsabilidade de Jabés sobre a vida material. Infelizmente, amigos, quando nós falamos de dinheiro, as pessoas piram. Eu acho que é por isso que Deus quebrou minha vida inteira, porque eu sou um ser que confunde as pessoas. Eu morei na Flórida, mas não tenho recursos como os floridianos. Eu passei por muitos problemas, mas hoje eu prego a palavra de Deus, e as pessoas ficam com um nó na cabeça. Sabe por quê? Eu sou Jabés.
Eu tenho a minha área muito limitada. Eu sou defeituosa e pecadora de carteirinha, mas eu descobri a arma mais poderosa para o meu ministério. Não é a minha faculdade no exterior, é a oração. Quanto mais tempo em devoção, mais influência Deus nos dá. Quanto mais tempo em oração, mais Deus te abençoa muitíssimo. Alargar as fronteiras é pedir a Deus que nos permita trabalhar mais para Ele, ter mais impacto para a glória de Deus. Deus expandirá suas fronteiras onde você está. Deus expandirá suas fronteiras exatamente do jeito que você está. Precisa haver mudança espiritual e deixe que Deus faça o resto. Deus expandirá suas fronteiras pedindo que você ajude alguém que está limitado e precisa de ajuda, não importa em que área. O plano de expansão de Deus para nós nessa noite é muito diferente dos planejamentos humanos. Os homens precisam de algumas coisas para se expandir. Deus só precisa que seja convidado a guiar a nossa vida em 2016. Saibam, meus amigos, que alargar as fronteiras é um trabalho que somente Deus pode fazer. Quando Jabés começou a orar para que Deus alargasse suas fronteiras, ele teve as estacas do seu muro amplificadas. Deus deu as sementes para ele. A Bíblia diz que Jabés foi ouvido por Deus. E eu não preciso dizer para vocês o que aconteceu, porque uma pessoa que é ouvida por Deus, Deus atende os seus pedidos. O que nós estamos fazendo hoje com a nossa lista de pedidos de oração? Será que aquilo que nós estamos pedindo para Deus, nós vamos usar para quê a nossa área de influência? Você sabe mesmo do que Deus gosta? Que eu descobri no meio das dificuldades da minha vida? Deus gosta e é apaixonado por um coração contrito e quebrado. Deus se interessa em ajudar gente que não se acha. Deus gosta de impulsionar para cima aquele que é pequeno e pobre e humilde, porque o coração do humilde toca o braço de Deus. O arrogante não precisa de Deus. Eu quero terminar essa noite lembrando você da história de Davi. E basta você pegar lá na Netflix e assistir o filme de Davi. Que cena mais triste, quando Davi servia queijo para os seus irmãos, e ele era serviçal e servia a mesa, e ele estava em volta andando, e os irmãos falando de coisas, e do reino de Saul, e quem seria o sucessor de Saul, e Davi andando em volta, tentando agradar todo mundo, e ele tentava entrar no assunto dos irmãos, e os irmãos olhavam feio para ele, até que em alguns momentos o pai de Davi dizia: chega para lá, será que você não vê que você não é da nossa turma? Gente, Deus não tem panelinha. Deus usa aquele que se sente incapaz, porque quando Deus enche-nos com o seu Espírito, nos capacita, aí nós somos os melhores. Mas nós não somos os melhores para pisar em ninguém, nós somos os melhores na área de influência, para que sejamos as mãos de Deus, os braços de Deus, os pés de Deus, a boca de Deus para as pessoas. Gente, ser cristão é a coisa mais linda do mundo, mas requer uma enorme responsabilidade. Por isso que me arrepia até o último fio de cabelo, quando eu vejo gente com Bíblia na mão dizendo que é crente, não perdoando pessoas da família, mantendo discórdias de anos, justificando seus erros. Me arrepia quando eu vejo crentes que não têm misericórdia. Me arrepia quando eu vejo homens e mulheres dizendo que são crentes, quando massacram dentro de casa os seus parentes e os seus animais domésticos. Davi andava em volta pedindo uma oportunidade, até que Davi descobre que se ele tocasse harpa e cuidasse bem do que era dos outros, Deus poderia sarar a sua terra e cuidar bem do que era dele. Eu tenho uma dica para você que você quer ser grande nessa noite: seja pequeno. Você quer ser tudo? Se sinta um nada. Não estou nem aí que você está falando que se sente um nada. Não morre por isso, tá? Porque Deus morreu por você, você é uma pessoa muito especial. Mas enquanto você estiver meio inseguro com o que você é, Deus vai poder te usar. Quando você ficar duro, engessado, achando que pode, perdeu aquela coisa de maleável nas mãos de Deus. Deus não pode mais ensinar a gente. Se o sofrimento te enrijecer, você perde a bênção. Se chorar porque o navio não vem, o navio está pesado de bênçãos. Está demorando, mas vai chegar. O que aconteceu com Davi? Tocou harpa, tocou harpa, tocou harpa. Não foi para a guerra, não se preparou para matar gigante. Davi não fez curso no exterior. Davi não aprendeu a falar inglês, francês e russo. Davi não tinha cabelo cortado em cabeleireiro, não colocava produto na pele e bronzeador quando ia para o sol. Davi não tinha nada de especial, era um moleque maltratado pelos irmãos.
Quando Jessé passou pela casa para escolher quem seria o rei, Deus olhou para Abinadab, aquele tamanho de homem de academia, gente. Pensa numa capa de revista, era Abinadab. E aí quando o profeta foi dizer, esse homem tem porte, esse homem tem pinta de rei, Deus disse no ouvido de Samuel, este não. Como não, Senhor? Olha a pinta do homem, olha a altura de Abinadab. Este não. O homem atenta para o exterior, porém Deus vê o coração. Gente, eu queria estar naquela família lanchando bolo de fubá ali, para assistir de carteirinha o clima que rolou familiar pesado, Yara. Quando todo mundo estava ali, aqueles meninos tudo bonito em volta, e os pais mandando passar desodorante, penteia cabelo, bota corrente no braço, para impressionar o profeta Samuel. Mas eu já te disse no começo do culto, ninguém impressiona a Deus a não ser com o coração quebrantado, cheio de humildade e vontade de alargar suas fronteiras. Quando de repente o profeta se cansa e fala, você não tem mais nenhum filho? Ah, gente, tem, né, mas Davi, né, também pudera, lá, até a Sabrina riu. Coitado de Davi, Sabrina. Diz que tinha sarda no rosto, ruivo, Sandra, de aparência gentil. Onde é que está esse filho? Ah, está cuidando de ovelha. Gente, manda dar um banho no menino rápido e traz o menino para o profeta. Foi o tempo rápido de fazer um pouco de barba, vestir uma roupa dos irmãos mais velhos emprestado, vai ver que não tinha nem a dele. Quando de repente chega Davi, se apresenta com humildade perante o rei, porque Davi não tinha preparo. Davi tinha um preparo diferente dos irmãos. Ele tocava a harpa, eu já vou chegar lá com você. Davi louvava. O maior preparo para o sucesso, escuta o que eu estou te falando e escreve, é a adoração e o louvor. Reconhecer em 2016 aonde é o lugar de Deus na tua vida. Ele é o número 1 para tudo, e Davi sabia disso. Davi matou urso, matou leão no meio da jornada dele, tudo sozinho, sem câmera, tudo nos bastidores, para depois brilhar para o mundo inteiro. Porque o preparo de Davi foi o não se acha, foi a humildade, a pequenez, o despreparo. Porque quando chegou a vez dele, o profeta disse, este sim, todo mundo riu de Davi, mas ele não tem porte para rei. Pois é, mas não discute comigo, porque Deus mandou dizer que é esse despreparado. Deus disse que vai preparar ele. E no meio de uma batalha incrível contra o gigante Golias, no ápice do grito do gigante, não tem homem em Israel. Será que não tem ninguém que luta comigo? Quem se levanta do meio da batalha, gente? O Nanico, Sabrina. Mas isso me arrepia, menina, você riu, é muito engraçado isso. O Nanico sai do meio dos bonitões da academia, que tomavam vitaminas de A a Z todos os dias, que cuidavam dos cabelos também, eram homens treinados para a batalha. E ele disse, eu vou. Um dos irmãos tenta convencer, o rei Saul fala, então vai com a minha armadura. Ele veste a armadura, cai para um lado, quase despenca. Essa armadura não é do meu tamanho não, rei, eu vou só eu e Deus. Eu vou na força do meu Senhor. Eu já matei um leão e já matei um urso. O mesmo Deus que esteve comigo no passado, é o Deus que vai me guiar agora. E lá foi Davi, com a única arma que ele tinha, meus amigos, a arma mais ridícula para matar gigante, um homem preparado de mais de 3 metros, que estava pronto para esmagar as cabeças das pessoas. Quando vê Davi vindo, o gigante começa a rir. Você vem a mim com paus como se eu fosse um cachorro. Ai, mas essa batalha vai ser muito fácil. O povo de Davi já está na minha mão. O rei foi justo, falou que era para mandar um homem só para não ter chacina. Vem um só, a gente esmaga Davi, todo mundo é nosso escravo. Mas quem vai à frente dos pequenos é Deus. Quem dá a mira para os acertos de 2016 é Deus. A gente lança pedra, quem chega e faz acertar é o Eterno. E por isso Davi se escora de um lado, do outro. Mas Davi sabia usar a funda. Porque aquilo que Deus deu para ele aprender a usar, ele usou bem feito. Não era arma de guerra, era funda, era pedrinha, mas em pedrinha ele era especialista. Por isso que eu vou te dizer, você quer ser feliz? Faz bem feito o que te deram para fazer, mesmo que você não goste. Seja especialista naquilo que ninguém gosta de fazer, e Deus vai te abençoar. Porque quando a gente aprender a cuidar das coisas dos outros, é que Deus vai nos abençoar muitíssimo. Enquanto a gente limpar a casa do outro e ficar reclamando, isso aqui podia ser meu, a gente não vai nem ver nem sonho daquilo que a gente pede. Davi mira a testa do gigante, joga a funda e joga o gigante ao chão com uma pedra certeira. Agora eu pergunto para você,
Você acha mesmo que pedrinha de beira de riacho mata gigante, minha amiga? Foi o impulsionamento do Espírito Santo sobre a coragem e determinação de um menino pequeno que não se achava. Você sabe a história de Davi inteira, fez muita burrada na vida, mas terminou como homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que lutava junto com o Espírito Santo. Eu quero perguntar para você nessa noite, você está feliz como você está vivendo? Está tudo bem mesmo? Mas aqui, ó, olhando no meu olho, está feliz com o seu trabalho, com o que você faz? Será que 2016 não é hora da virada? Todo mundo fala da tal da virada, essa virada, está me chamando virado de fubá. Porque todo mundo vira e termina na mesma posição no ano seguinte. Alguns até de cabeça para baixo. A virada é com Deus, é quando você toma a tua vida nas suas mãos. Porque Deus, Ele conduz e Ele abençoa, mas as escolhas são nossas. Quem nessa noite gostaria de dizer: Senhor, minha influência está muito rasa, eu tenho algumas bênçãos para te entregar no altar. Eu sei que o Senhor me deu alguns talentos que estão enferrujados. Quem nessa noite gostaria de sair de onde está, de uma forma rápida e imediata, sem olhar para os telespectadores que estão te olhando em volta, caminhar em direção a esse altar e dizer: Senhor, eis-me aqui, para em primeiro lugar te pedir que me abençoe muitíssimo, não pouco, segundo a tua vontade e a tua bondade. E segundo, Senhor, eu estou me comprometendo nesta noite para que o Senhor alargue minhas fronteiras, mas não venha se você tem medo de avião, porque a última vez que eu fiz essa oração foi quando eu estava no IAE, sentada num cantinho assim com milhares de pessoas, e um pastor levantou e disse: quem gostaria de dedicar sua vida, nem que Deus te levasse para o outro lado do mundo para pregar o evangelho? E eu levantei, e no dia seguinte eu recebi um telefonema na minha casa, dizendo que eu seria obreira bíblica do pastor Daniel, lá nos Estados Unidos. E aí começou a minha jornada ministerial fora do país. Deus pode estar te preparando para grandes coisas, mas não chore com o sofrimento. Você está disposto a pagar o preço para receber o sonho de Deus? Vale a pena. Tudo que eu passei, eu não digo que eu passaria de novo não, viu? Essa frase aí que o pessoal fala é uma frase um pouco pesada. Às vezes eles não sentem para falar. Às vezes as pessoas falam: eu passaria tudo de novo. Que nada, gente, a mulher é fraca. Passei uma vez só, já aprendi a lição, amém? Quero passar tudo de novo não. Mas, gente, a trajetória que Deus fez para mim, Deus não escreve certo por linhas tortas, coisa nenhuma. A gente é que não sabe ler. Deus escreve certinho, e Ele nos pede algumas coisas. Você está feliz com a tua área da tua fronteira? Quer alargar um pouco mais? Quer usar os seus recursos, os seus talentos? Sobe aqui com a gente. Pode subir no altar, porque tem mais gente que vai querer alargar as fronteiras, a gente não impede. A gente vai ficar bem perto um do outro nessa noite, para dizer: eu sou Davi, me sinto desqualificado, me sinto um zero à esquerda. Ah, gente, você não sabe o que Deus faz com o zero à esquerda. Ele bota um na frente, você vira número 10 do dia para a noite. Tua vida não está acontecendo como você gostaria que acontecesse? Para de se preocupar com as metas de 2016. Deixa que Deus faça para você a festa. Você só precisa ter influência de oração. Passar tempo a sós com Deus. Parar de ouvir o que os outros estão falando na cabeça da gente, né, Wilson? Deixar que Deus conduza. Um menino estava brincando no gelo com o seu amiguinho, nesses lugares onde tem cavernas de geleiras, e o seu amiguinho caiu na beirada do lago, assim numa parte de baixo do gelo. Para tirar aquele menino sem ele morrer afogado, aquele amiguinho teria que tomar uma decisão. Com um grande martelo, marreta que eles haviam levado para brincar, ele poderia tentar quebrar o gelo, mas aquilo seria muito difícil. Mas ele disse: meu amigo está morrendo, eu preciso salvá-lo. E ele começou a marretar um pedaço do gelo. De repente o gelo se trincou inteiro, e a lasca que havia em volta do garoto onde ele estava preso caiu inteirinha. Ele salvou o seu amigo naquela geleira. E olha que coisa linda que eu vou contar para vocês, que você vai decorar essa lição para forever, para te ajudar a vida toda. Diz que quando o gelo caiu, os bombeiros chegaram, porque alguém viu que os meninos não voltavam para casa. E o chefe dos bombeiros falou assim: mas como esse menino conseguiu fazer esse resgate com esse martelinho pequenininho? Aí o menino explicou: eu fui batendo e falando: eu vou salvar meu amigo, se Deus quiser eu vou salvar meu amigo. De repente o gelo desprendeu, eu puxei meu amigo pela mão
e eu salvei. Que coisa mais simples esse resgate. Aí o bombeiro falou assim, mas eu não estou entendendo, não está fazendo sentido esse resgate. Isso aqui era um lugar muito duro, como é que você achou que o gelo ia quebrar? Aí um senhor idoso que estava do lado falou assim, eu sei como ele conseguiu. Não haviam pessoas ao seu redor para dizer que não daria certo. O que ele imaginou, ele executou, e era uma coisa boa, e por isso Deus operou. Enquanto nós ficarmos ouvindo as pessoas em volta de nós, para dizer que ser crente é difícil, que é coisa para quem está muito pronto, sem pecado nenhum, a gente nunca vai descer aquele tanque batismal, porque Deus pede para você vir como está, e através do estudo da palavra de Deus, você é transformado diariamente. Enquanto as pessoas disserem, você ouvir as pessoas que teu filho não sai das drogas, você não vai elaborar um plano de ação para salvar teu filho. Enquanto você ouvir os seus amigos e amigas no cabeleireiro dizendo que teu casamento está falido, que já chegou ao ápice, que acabou o amor, para de ouvir essas besteiras, bate na rocha, ouve a palavra de Deus, segue a orientação da Bíblia, e o Deus eterno vai salvar a tua vida como salvou daquele garoto. Eu quero te abençoar nessa noite, com a bênção do meu Deus. Não porque eu possa, porque eu sou um ser humano como você, mas eu peço a bênção dele, e não é que vem, gente, amém? Porque ele é misericórdia. Mas eu queria te dar 1 minuto, 2 minutos, para que você pudesse pensar no alargamento das suas fronteiras, em como é que está a tua área de influência, mas começa pela tua casa, tá? Por favor, não os faz médicos de fora, isso é tão gostoso, dá uma sensação de poder tão boa, mas não vale nada. Nós temos que começar em casa, cuidar dos queridos, amar os queridos, perdoar os queridos, depois pedir que Deus nos dê sementes para colher por aí. Como vai tua vida material? A tua influência material tem sido para abençoar pessoas? Ou você ainda acha que felicidade vem de jogar no bicho? Olha o nome, gente, joga no bicho, o bicho vai correr atrás de você. Vai dar em nada isso. Sabe onde eu estou pedindo para você jogar? As redes no mar. E deixar que Deus te abençoe do jeito que Ele quiser em 2016. E acredite, Deus vai te abençoar muitíssimo. Tem gente que me olha assim, ó, com o olhar atravessado quando eu falo que é muitíssimo. Já te ensinei no começo do sermão, não é arrogância, é humildade. Entra no plano de Deus. Faz a vontade dEle, pergunta para Ele o que Ele quer que você faça para Ele, com esse talento que Ele te deu. Gente, talento não é só falar e cantar. Nós precisamos de pessoas em todas as linhas de frente nessa igreja. Quem são os que virão? Quem são aqueles que vão ousar deixar 1 hora por semana do teu trabalho secular para cuidar da causa de Deus? Às vezes eu fico olhando o trabalho da Yara com as flores, e eu fico impressionado, porque eu falo, meu Deus, toda semana está aqui. Toda semana dedica tempo. Quando eu vou fazer um sermão com cenário, Rosana, a gente pode, mas pode como? E sua casa? Ah, é o plano para Deus. Talvez seja por isso que nós ainda temos a Yara com vida e com saúde entre nós. Porque quem trabalha para Deus, leva as colheitas para casa mais lindas. Porque você dá para Deus, Ele te devolve com juro e correção monetária. Tudo aquilo que você faz para Ele. Quero que você ore, fala com Ele. Ajoelha no altar, conversa, pede perdão, sei lá o que você vai fazer. Eu vou fazer minha oração pequena aqui, porque eu estou pedindo para Ele largar minha fronteira para mais um lugar. Eu estou achando que Ele vai ouvir, amém? Porque tudo vai ser para a glória dEle, nada é para nós. E é por isso que nessa noite eu vou me prostrar perante Ele e me entregar. E depois nós vamos orar. Porque a partir de hoje você vai ver as coisas acontecerem na sua vida pelo poder de Deus.
Senhor Deus, nessa noite nós faríamos uma vigília bem gostosa. A noite está com a cara de vigília, Senhor. Combinava a gente agora, todo mundo começar a abrir o coração, a gente fazer uns grupos de oração. Combinava alguns vir à frente, dar um testemunho. Quem sabe a gente programa isso para qualquer dia com o Senhor, Senhor. Eu sei que o Senhor vai ficar bem feliz de participar da nossa vigília. Mas nós terminamos aqui, dizendo que nós somos Davi. Muitos de nós estamos sendo desacreditados pelos outros. Muitos são humilhados por pessoas da própria família, Senhor. Muitos já pecaram tanto e foram tão longe que acham que não há como retornar e serem abençoados muitíssimo. Mas Jabés nos ensinou: se certamente fores conosco e alargares as nossas fronteiras. Domingo que vem a gente continua com Jabés, mas hoje eu quero te pedir e implorar no nome de Jesus, que toques a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, aqui ou os de longe, para que o Senhor possa nos abençoar muitíssimo. Mas com a tua bênção, que não é egoísta, não traz desgosto, não faz a gente se achar. A tua bênção, ela vem suave, humilde, e ela vem para ampliar o nosso território, para sermos bênção para outros. Será que não é por isso que alguns estão doentes? Porque trabalham tanto para si mesmos e para o sustento, que se esqueceram de ser uma bênção, o sal e a luz para outros. Que possamos, Senhor, usar a nossa área de influência para tocar o seu poder, para mostrar que existe um Deus de pé e vivo no meio do povo de Israel. Perdoe os nossos pecados. Nós temos muito, Senhor, e sem o teu perdão não poderíamos nem vir aqui falar para os irmãos, mas é a tua misericórdia que nos cobre nessa noite e é a razão de nos sermos consumidos. Consome o nosso eu. Nos ajude a parar de determinar aquilo para o Senhor que deve ser e usar como numa oração de teologia, onde nós determinamos teologicamente: faça isso, cure isso, alcance isso, ou Deus não é Deus. Deus é Deus sempre. Tu és um Deus de amor e é por isso que em nome de Jesus te glorificamos, exaltamos o teu nome nessa noite, porque tu és bondoso. Te louvamos pelas dificuldades, porque elas são treinamentos. Te louvamos pelas demoras das bênçãos que pedimos, mas temos a certeza que o nosso navio de carga bem pesada vem lento no mar, mas ele virá, porque essa é a sua promessa. Obrigada, Senhor, porque o teu ouvido não está surdo, nem sua mão encolhida, a fim de não nos ouvir. Obrigada porque nesta noite houve mais uma noite de salvação na nossa casa de oração e na vida daquele que nos ouve à distância. Que possamos tomar uma decisão, fechar os nossos ouvidos às críticas, murmurações e pensamentos negativos, e que possamos nos munir daquilo que o Senhor pensa de nós, e que em 2016 usamos a tua palavra para ser o nosso GPS para o acerto. Usa-nos, protege-nos e guarde-nos, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas no nome daquele que morreu para nos salvar, o nosso amigo Jesus. Amém.